Como o doutor André disse, eu sou parceiro do COC faz tempo, eu já fiz muitas palestras aqui, mas a minha vida no COC não começa como psicanalista, começa como paciente. Então, em 2001, eu fiz uma leucemia e tive a graça de usar uma medicação nova que estava sendo experimentada e que a minha esposa teve que assinar 2 quilos de papel, porque a gente não sabia quais seriam os efeitos aí ruins da medicação, inclusive havia a possibilidade de derrame, AVC e tudo mais. Então eu tive a sorte de ser contemplado aí pela medicina. Depois fiquei aqui, fiz quimioterapia e depois eu fiz um neurinoma, que é um tumor benigno da cabeça, perdi meu ouvido esquerdo. Depois eu fiz um câncer de pele, fiz um lipoma, que a gente pensava que era uma coisa simplesinha, tinha umas célulazinhas ruins lá em cima do pulmão. E aí eu fui fazendo, fiz um tumor de tireoide, depois eu tive um outro tumor em cima do tumor da tireoide que eu tinha tirado, enfim, eu fiz químio, fiz rádio e fiz o tumor de próstata. Né? Graças a Deus descobri a tempo e quando eu tinha descoberto o tumor de próstata, que eu e minha médica, a doutora Karina, nós estávamos pensando em fazer a cirurgia, a minha esposa teve um tumor de mama. E ela precisou da cirurgia e eu fiz rádio e já faz 2 anos, estou curado, estou indo bem, não tive remissão. Então, assim, como o doutor André disse, o meu livro de receita é pior que o seu. Ele tem muitas páginas cheias de fungo aí, mas eu estou aqui. Estou trabalhando, e cada um é um. Né? Cada um é um. Cada um reage de uma maneira diferente. Sobre a questão emocional, nós temos muitos estudos, muitas ideias, mas o que a gente sabe é que o emocional interfere na nossa dinâmica hormonal, na nossa dinâmica. Então, o que é causa, o que é efeito, fica complicado. Tá? Fica muito complicado. Eu, em 74, 75, eu fundei, junto com a doutora Silvia Brandalize, no Boldrini, o primeiro serviço de psicologia naquela época, muito precário, para crianças com leucemia linfocitária aguda. Com o tempo, eu fui estudando, fui atendendo, e eu descobri que crianças, 2 anos e meio, 3 anos, que tinham leucemia linfocitária aguda, tinham passado há 6 meses atrás, 5, por uma situação de estresse violento. Assalto em casa, separação dos pais, a morte do irmão mais velho num acidente de skate. E a gente começou. Só que tudo isso é estudo. Nós somos muito complexos, como o doutor André disse. Então, vamos ter que ir com calma com isso. O que a gente sabe é que quando alguém está doente e faz uma depressão, aí ele não reage nem à medicação. Nem a medicação consegue dar conta, porque o sistema imunológico realmente fica baixo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre... Bom, está meio deslocado lá o slide, eu não sei se é aqui. Aí. Melhorou. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a afetividade, o que é, como funciona. Dá para apagar a luz aqui, querido? E as questões do preconceito. O preconceito não só em relação a nós, homens, que temos que, pelo menos, fazer 2 procedimentos. O exame de sangue, para contar o nosso PSA, e o exame de toque, que é uma coisa complicada.
A gente imaginava até um tempo atrás que os homens tinham medo de gostar do exame de toque, mas, na verdade, é o preconceito que se tem, porque, na verdade, o ânus é um órgão sexual também. E tem a história do homossexualismo e tal. Mas estamos vencendo o preconceito, embora com muita dificuldade. Tá? Bom, esse é o Novembro Azul. É a segunda vez que eu participo do Novembro Azul, já participei do Outubro Rosa, meu filho também. É claro que a prevenção é a melhor maneira da gente e contribuir para que a gente não tenha aí grandes... Eu sou um psicanalista e eu enfrento todo dia, nesses 46 anos de trabalho, situações de uma evolução, doutor André, que o senhor falou das gerações aí, e eu fiquei meio preocupado quando o senhor falou sobre isso, porque as gerações que estão vindo aqui, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, são gerações complicadas, eles estão fumando. A gente tinha erradicado o cigarro voltou na mão de um moleque de 9 anos, 10 anos, 11 anos, assim como a maconha, o narguilé, o álcool, né? Hoje se... O medo de que esse alimento não vai chegar.
Quando o medo ocorre, ocorre em seguida um outro fenômeno da amígdala cerebral, que é a raiva. Então, você já deve ter escutado muitas vezes bebês de 3 dias, 4 dias, que a mãe se atrapalhou, demorou para levar o seio, levou uma mordida no mamilo. Tá? E ele só tem 3 dias. Imagine com 30, com 300, com 3.000, aí é um monstro. É um monstro que nasceu. Tá? Quando nós, os humanos, aí eu não sei se eu vou ajudar o senhor a começar a pensar numa resposta para a sua pergunta. Eu não vou dá-la, mas gostaria que o senhor pensasse. Quando nós, os humanos, nós temos uma motivação, que seja com 3 anos de idade, está brincando no carpete da sala com um caminhãozinho. Isso é a ansiedade. Essa alegria de estar fazendo isso é amidalar, é do nosso cérebro, é neurológica. Mas o prazer psicológico de estar brincando. Aí uma mãe vem feliz, quer cuidar do filho e fala para o filho assim: Júnior, vamos tomar banho. Nesse momento, o que acontece com o Júnior? A motivação, a ansiedade foi interrompida. Ele vai ficar sem prazer. Ele sente medo de perder o prazer e fica com raiva e xinga a mãe. Não quer tomar banho, sua burra. Então, essa é a criança normal. Essa é a criança normal. Se eu fosse assessor de Deus, eu ia pedir para Deus que toda vez que uma mulher ficasse grávida, que ela perdesse a amígdala cerebral. Porque as mães continuam com a amígdala cerebral. Então vamos ver o que acontece com a mãe. Ela veio com ansiedade de dar banho no filho. E o monstrinho xingou ela. Não quer tomar banho? Ela tem amígdala cerebral. Então ela sentiu medo. Medo que esse menino tivesse um problema genético, está puxando a família do pai, né? Está xingando ela. E raiva. Algumas mães batem nos filhos. Vocês lembram do caso da Nardone lá? Ela deve ter apanhado no carro porque estava cansada, irritada. Percebe? Tem mãe que chora, tem mãe que fica xingando o filho, e tem 3 anos, 2 anos. E a amígdala não morre se não tiver um tumor nela. Ela vai existir o resto da vida, até com quem tem Alzheimer. Está lá com raiva. Então vocês imaginem que é uma coisa muito complicada. Então, assim, a raiva é a manifestação que mais existe no humano, no ser humano. É o momento onde o medo se torna insuportável em nós. Toda vez que alguém está com raiva é porque está com medo de alguma coisa. Percebe? Então, muitas vezes, nós queremos ir para algum lugar, tem um congestionamento. Aí a gente começa a bater no volante do carro, toca a buzina, faz assim com o dedo para os outros, e briga, quer descer do carro, já viram? Quando não existe a raiva, significa que não existe medo. Significa que nós temos ou um psicopata. Psicopata é esse sujeito que não tem sentimento, não tem empatia, mata e vai dormir, mata, vai jantar. Está na televisão lá falando que a mulher que não quis dar o celular merecia morrer mesmo. Ou existe uma doença, às vezes uma tumoraçãozinha na amígdala. Então, às vezes alguma mãe chega para mim e diz assim: doutor, quero que o senhor cuide desse menino aqui, tem 15 anos de idade, é um monstro. Ele vive xingando, batendo porta, grita, qualquer coisa grita, grita por causa de comida, grita porque está na escola, grita, grita, grita. E o que a senhora quer que eu faça com ele? Eu queria que o senhor fizesse ele ficar igual o irmão mais velho, que tem 16 anos, é uma moça, doutor. Lava o copo, anda comigo de braço dado no shopping, ele não grita, eu falo não, é não. Aí eu digo para ela: moça, leva esse de 15 e traz logo o de 16 se ele estiver vivo ainda. Se ele não se jogou do prédio. Porque é o suicida. É o suicida. O silêncio é a pior manifestação humana. Enquanto alguém está gritando, brigando, xingando, é porque está bem.
Tá claro isso, gente? Então, vamos aí. O câncer de próstata, em estágio inicial, não tem sintoma. A gente não sabe que está com câncer. Por isso a prevenção. Por isso o toque, por isso o PSA, por isso a importância disso, principalmente para quem tem mais de 40. Mas nós já temos pacientes de 28, 25 com tumor de próstata. Vocês imaginem como a receita do Dr. André, o livro de receita, ele está ficando cada vez mais velho. Ele está ficando cada vez mais difícil de ler. Então, quando estágio avançado, que o sujeito não está fazendo nenhum trabalho, começa a urinar muitas vezes por dia, tendo que fazer esforço, urinar em jatinhos, né? Ou o fluxo urinário fraco ou interrompido, está com vontade de urinar, mas não consegue. Impotência sexual, vontade de urinar frequentemente à noite, às vezes vontade e não consegue também. Sangue no líquido seminal, teve uma relação sexual e daqui a pouco tá vermelho o líquido seminal, tá vermelho o sêmen que saiu. Tá? Dor ou ardor durante a micção, fraqueza ou dormência nas pernas ou pés, que é um sintoma também do câncer de próstata em estágio avançado. Perda do controle da bexiga ou intestino devido à pressão do tumor sobre a medula espinhal, não consegue fazer cocô. Não consegue fazer a força para defecar. Tá? Então, vocês imaginem que aí nós já temos um problema sério. Provavelmente já tem metástase nesse sujeito aí. Se a doença se disseminou, o homem pode apresentar sintomas como dor nas costas, quadris, coxas, ombros ou outros ossos. E existem doenças benignas da próstata, que é a hiperplasia prostática, que causa o mesmo sintoma. Por isso a importância de buscar ajuda sempre e o mais rápido que a gente puder. Tá? Bom, a família, ela é a união de pessoas que às vezes, de um homem e uma mulher. Eu vou falar de um homem e uma mulher, tá bom, gente? Mas vocês sabem que hoje mudou um pouquinho esse conceito, mas eu vou falar de homem e mulher para ficar mais fácil de vocês pensarem, senão nós vamos começar uma discussão aqui complicada. O que faz duas pessoas se aproximarem? Duas pessoas. Namorado, namorada, marido, esposa, pai, filho. O que faz com que aconteça uma aproximação forte entre duas pessoas? O amor, que é um sentimento. Por ser um sentimento, ele é único, cada um ama de um jeito diferente. Esse amor, ele não sai, tanto que eu posso amar a primeira namorada, a segunda namorada, a terceira namorada, a primeira esposa, a segunda esposa, o primeiro filho, do mesmo jeito. É um sentimento, é psicológico, é meu isso. E uma emoção, que é o medo. Lembra da amígdala cerebral? O medo. O que é um afeto? Um afeto é a união desse amor, que é individual, sentimental, emocional, e o medo de perder aquele que eu amo. O amor é uma motivação, é uma ansiedade. Eu quero ver minha namorada, eu quero ver meu filho, eu estou no trabalho, estou pensando em voltar para casa, ver meu filho. Mas, às vezes, quando eu volto para casa e encontro meu filho, eu encontro também uma luz acesa numa sala sem ninguém embaixo. Aí a amígdala me faz sentir medo, que meu filho não está pensando que a CPFL cobra caro a energia elétrica. Aí eu chego em casa, morrendo de vontade de encontrar meu filho e falo para ele: Júnior, é apagar a luz, você está pensando que eu sou dono dessa... Percebe? Então, a emoção, que é o medo, a gente não controla, nem a raiva. Não existe como controlar isso. O amor a gente sente, mas a emoção não. Então, o que é uma família normal? Uma família normal é uma família barulhenta.
É uma família que daqui a pouco está todo mundo tomando café da manhã e alguém derruba sem querer a faca da manteiga no chão, isso é uma puta briga. Percebe? E aquela barulho que vai para os vizinhos e tudo mais. Então, a família barulhenta é a família mais saudável que existe. Percebe? Quando um casal ou uma família começam a ficar muito tempo sem brigar, começa a vir uma coisa chamada angústia, que é a sensação que tem alguma coisa errada. O marido fala, bem, eu vou ao bar. Então vai. Nossa, ela brigou ontem porque não queria que eu fosse no bar e hoje ela falou, vai ao bar. Entendeu? Vai no bar. E quando a gente começa a viver afetivamente, sem o medo e sem a raiva, porque alguma coisa está errada. Por que alguma coisa está errada? Porque o contrário de afeto é indiferença. Percebe, gente? E quando existe indiferença, então a minha filha aqui fala, pai, eu vou a uma festa hoje, segunda-feira, vou a uma festa hoje, não sei que hora eu volto, e eu, tá bom, filha. Percebe? Isso vai fazer mal para ela. Vai trazer prazer, mas vai fazer mal. Provavelmente ela vai fazer inconscientemente alguma coisa errada na festa, vai beber ou vai se expor, para eu poder amanhã não deixá-la ir à festa. Porque quando as pessoas sentem que não há medo de perder no outro, as pessoas começam a ficar em depressão. Então, vocês, não sei se vocês conhecem alguém, mas aquele marido teve uma arritmia. Aí a mulher foi com ele ao cardiologista. E o cardiologista mediu, pediu o exame e tal, e de repente ele está com colesterol alto, está com pressão alta. E o cardiologista fala, o senhor tem que andar pelo menos meia hora todo dia, não pode comer carne gorda, não pode ficar... E aí, a mulher fica vigiando ele, porque ela gosta dele, ela tem medo de perder. Então ela briga com ele todo dia que está passando manteiga no pão de manhã. Porque ela o ama. De repente, ela começa a não mais, ela fica cansada de brigar. E começa a não falar mais nada para ele. Daqui a pouco ele para de tomar o remédio de pressão, tem uma elevação de pressão, tem uma taquicardia, tem uma arritmia cardíaca, e ela volta a cuidar dele. Já viram isso? Quem lembra de filho pequeno ou sobrinho, já deve ter visto aquele menino que quebrou o braço. E a mãe tem que dar banho nele para pôr o plástico no braço. Hoje tem gesso que não precisa mais, mas põe o plástico no braço antigamente e tal. Quando ele começa a sarar, a fratura começa a consolidar, calcificar. E ele tem que tirar o gesso, ele começa a ficar agitado, quer correr, quer andar de bicicleta, porque ele sabe que a mãe vai se afastar dele. Porque agora ele não precisa mais ser cuidado. Compreendem isso que eu estou falando, gente? Bom, para a gente poder enfrentar o que nós enfrentamos aqui, eu vou me colocar como paciente agora, junto com vocês, imagino que a grande parte de vocês, aí, além de funcionário, alguns são pacientes aqui, para a gente poder melhorar o nosso sistema imunológico, para a gente poder ajudar o remédio, ajudar a medicação, nós temos que ter autoestima. A gente tem que gostar da gente. A autoestima é o antídoto contra a depressão. Percebe? Existem alguns pacientes que começam a se largar, às vezes esquece de uma medicação oral que tem que tomar em casa, às vezes falta na sessão de rádio, de químio, não vem, não quer vir, a esposa liga dizendo que ele não quer vir, ele quer morrer. Quando a autoestima cai, a gente entra em depressão. Então, a autoestima, o amor próprio, é a nossa base. A gente chama, é a cura para todas as nossas dificuldades e sofrimentos. E mais, é a cura, ou que auxilia a cura, para todas as doenças de origem emocional que nós temos.
A autoestima começa a se formar na infância, a partir do jeito e de como as pessoas nos tratam. Existem mães e pais que são extremamente afetivos com os filhos e vivem brigando com eles. Vai estudar? Eu vou sentar aí e vou estudar com você. E não assiste a novela. Fica com o filho. Existem pais que deixam de sair para jogar futebol para ir lá ajudar o filho a fazer alguma coisa. Então, lembra do afeto? O afeto é barulhento, o afeto é briguento, o afeto é brigão. Então, crianças que foram cuidadas por pais, não, agora você vai estudar, agora você vai tomar banho, elas têm uma autoestima muito grande. Apesar de terem reclamado a vida inteira da chatice do pai e da mãe, elas têm uma autoestima grande, porque se sentiram cuidadas. Se sentiram cuidadas. Então, elas têm uma boa autoestima. Quando a vida apresentar algumas coisas ruins para elas, elas têm mais condição de enfrentar, porque suportaram frustração. Agora apaga esse iPad e vai estudar, entendeu? Não, eu quero, não vai jogar mais. Então, uma mãe dessa, um pai desse, faz com que o filho no futuro, a vida é cheia de frustrações, relacionamento, emprego, escola, amigos, a gente se decepciona muito facilmente. Quem tem uma boa autoestima porque teve uma mãe chata e um pai chato, consegue suportar isso, como consegue suportar uma doença antropofágica, como é o câncer, que nós tivemos e temos, hein? A autoestima não existe. Quando existem muitas decepções, frustrações, e a pessoa não tem condição de lidar com isso. Não tem estrutura para lidar com isso. Tá? Bom, a autoestima também pode se perder quando a gente não consegue fazer o luto, sentir a dor daquilo que está acontecendo com a gente. A morte de alguém querido, a perda do emprego, o diagnóstico de uma doença como câncer, né? Fala câncer, a gente já fica em dúvida de como vai ser o nosso futuro, né? E fala em químio, em rádio, e vocês imaginem como isso é complicado. Como que a gente faz o luto de uma decepção, de uma frustração, de uma morte, de uma mudança na vida ou de um diagnóstico como esse? A gente faz o luto sempre com a ajuda de alguém que está ligado afetivamente a nós. A esposa, o marido, né, o câncer de mama. No câncer de mama, sempre tem que haver alguém presente, o marido, o filho, a filha, para ajudar a suportar o luto. O câncer de próstata, né? Tem que ter um filho junto, tem que ter alguém junto, é muito importante trazer, levar, deixar de fazer algumas coisas para estar junto. Quando a gente sente que alguém tem medo de perder a gente, que é o afeto, a gente fica mais forte. Quando as pessoas começam a vir fazer rádio sozinhas, químio sozinhas, eu tenho medo do que pode acontecer com elas. Compreende, gente? Porque a autoestima se complica. E vem um desejo de morte. Vem um desejo de... Porque a depressão toma conta da gente. E aí a gente também perde a autoestima quando a gente fica preso no preconceito, né? Aquela mulher vai ter que tirar o seio, o cabelo dela vai cair, ela vai tomar a químio vermelha, a maldita químio vermelha, e ela vai ficar feia. Então hoje existe, eu não sei o mês passado se vocês estiveram por aqui, mas existem perucas, existem lenços, existem pessoas, né, que começam a se juntar, a fazer coisas boas, existem situações onde o medo e o preconceito começam a ser tratados. Hoje a gente sabe a importância disso. Tá? Bom,
Eu vou pular alguma coisa para não... Bom, na verdade, na nossa vida, todos nós estamos à procura de amor. O amor do outro. Percebe? O amor do outro. E o amor, vamos lembrar, o amor do outro não pode vir sozinho. Ele tem que vir acompanhado do medo da perda. Percebe? Tem que vir acompanhado do medo da perda. A esposa fala para o marido, bem, você vai comer isso aí de novo? Você não pode comer, você é diabético. Você tá... Percebe? Então, o medo é a prova do amor. Amor sem medo é esse amor que liberta o outro, né? Pai, eu vou à festa hoje. Vai sim, filho, aproveita a vida. Segunda-feira, ela tem aula, amanhã tem prova. Esse é o pior pai que um filho pode ter. Não sei se vocês compreendem o que eu digo. Eu tenho que brigar com ela. Porque senão ela vai inconscientemente fazer alguma coisa para que eu possa brigar com ela. Chegar bêbada em casa. Ou ir em coma para um hospital, eu tenho que ir lá tirá-la porque ela tem 15 anos só. Compreendem isso? Então, todos nós estamos à procura de amor. E é esse sentimento que faz a gente buscar fazer e ser o que a gente é. Tá? É o que nos mantém vivos aí. Tá? E o amor por si mesmo. Amar-se significa ter medo de ficar doente, de morrer, de falhar. Percebe? Existe um afeto que eu tenho que ter por mim também. Então, eu sei que eu não posso fumar, então eu não vou fumar. Está escrito lá, se beber, não dirija. Deve ter alguma razão para alguém ter dito isso. Então, eu vou sair, hoje eu vou a uma festa, eu vou de táxi, ou não vou, ou eu vou e não bebo. Né? Só quem tem amor próprio pode fazer isso. Quem tem amor próprio, que tem medo que aconteça alguma coisa ruim consigo, a gente chama de pessoas com uma elevada consciência moral. Quem tem amor próprio também ama o outro com facilidade, cuida do outro. A Organização Mundial de Saúde diz que nós temos 5% de gente com consciência no mundo hoje. Se vocês abrirem o jornal hoje, vocês vão ver o que os humanos fizeram com os humanos. A pedofilia, os crimes contra a mulher. Você vê, ela não quer mais me namorar. Então eu vou lá e mato ela. Percebe como isso? A cada 8 minutos, uma mulher é morta no Brasil. Porque o namorado ou o marido não aceitou que ela ficasse longe dele. Não aceitou que ela se separasse dele. Isso é uma coisa complicada. Né? Então, como eu não tenho amor próprio, eu vivo do amor que ela tem por mim. Percebe? Então, complicado isso. Eu vou pular isso aqui. Bom, como que eu posso lidar comigo ou com a ajuda da psico-oncologista, com a ajuda do psicanalista, ajuda do médico, ajuda da esposa, ajuda do marido, ajuda do filho? Como eu posso fazer comigo? Né? Então, fazer perguntas como: o que eu posso fazer com esse problema que eu estou tendo? Acabei de receber um diagnóstico de que eu estou com câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pulmão. O que eu posso fazer com isso? Eu tenho que me entregar às pessoas que me cuidam. Minha família, meu médico, as pessoas, os técnicos aí, a enfermagem, a técnica de rádio. Eu tenho que aceitar o que eles têm para me oferecer, né? O que eu não posso fazer? Qual é a minha impotência? Eu não posso fazer determinado esforço, eu estou com câncer de pulmão, eu não devo fazer exercícios, eu preciso de alguém que me oriente qual exercício que eu posso fazer, porque eu não posso sair correndo pela rua. Hein? O que eu não posso comer, o que eu não posso beber, o que eu não posso... Sempre que eu atendo pessoas
pacientes oncológicos, eu não sei se você já escutou isso, principalmente homens. Eu estou fazendo químio, eu estou fazendo rádio, eu estou fazendo a injeçãozinha lá que esquenta, mas posso tomar uma cervejinha? Percebe? Às vezes, o médico sabe que ele vai ter que dizer, pode, mas pouca, porque se esse cara não tiver autoestima, e ele é um bebedor de cerveja, sem a cerveja ele fica pior. Então, fala para a esposa, uma cervejinha por semana ele pode tomar, aí ele compra aquela de 1 litro de lata. Isso que eu estou vivendo, é uma perda ou uma mudança? Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu tive 11 eventos oncológicos na minha vida em 16 anos. Estou aqui. Tá? Tenho apoio da família, minha esposa, que também teve o câncer de mama, meus filhos, que me ajudam muito, minhas noras, meu netinho agora, que é uma alegria para nós. Os meus médicos, que sempre foram os mesmos, são daqui, os meus médicos são daqui, a técnica aí, que me aguentou aí tantas vezes fazendo rádio aí, 2 vezes. A enfermeira que saiu daqui agora, que fez a minha quimioterapia, a quimioterapia experimental, que ela tinha que ficar atenta para ver se eu não ia ter. Então, é uma perda. Eu perdi um ouvido por causa do neurinoma, não deu tempo de saber que eu tinha o neurinoma. A gente não fica fazendo tomografia da cabeça todo dia, né? Tive um outro neurinoma na cava de Meckel, o que fez eu perder a sensibilidade desse lado do rosto, mas eu estou aqui. Mudou muito minha vida, hoje eu consigo compreender melhor as pessoas, minha profissão faz com que eu entenda isso, hoje eu consigo ajustar, principalmente no hospital, as famílias que estão vendo o filhinho com um linfoma, com uma leucemia, com um carcinoma gástrico, e a gente sabe que tem esperança, então sentir aquilo como mudança. Eu falo para os pais ou para os pacientes que pode ser uma perda, mas pode ser uma mudança. Quem tem um câncer precisa mudar a vida, precisa mudar os valores da vida. Não precisa ter 4 iPhone mais, pode ter um só, por emergência. Não precisa ter 4 carros na garagem, não precisa acumular coisa no guarda-roupa lá. Eu conheço gente que tem roupa com etiqueta. E comprou porque tinha que comprar. Mudar a vida, mudar a maneira de amar, mudar a maneira de cuidar e tudo mais. Tá? Mas é difícil convencer as pessoas de que um evento como o nosso é uma coisa que pode gerar uma mudança nas nossas vidas. Uma mudança qualitativa, uma mudança de valor, uma mudança religiosa, uma mudança filosófica. Tá? As pessoas que eu conheço, que eu gosto, o outro, fariam algo nesse momento em que estou em sofrimento? Fariam algo diferente do que eu estou fazendo? As pessoas que eu admiro, meu médico, meu professor, meu pai, meu avô, minha mãe, das coisas que eu posso, o que é real? O que é imaginário? E o que é pior? E o que é melhor? Eu posso passar sem a cervejinha? Posso. O álcool não é um bom ajudante nas horas em que a gente está fazendo o tratamento, principalmente tratamento oncológico e tudo mais, né? Eu posso passar sem ir ao shopping, porque eu estou fazendo químio, meu sistema imunológico está diminuído, no shopping está tudo fechado lá, ar-condicionado, aquele monte de gente que eu não sei nem que infecção tem, estou respirando, ou vou de máscara. Mas daí o preconceito impede que eu vá de máscara, então não vou, não precisa ir ao shopping, vou ficar em casa. Conversando com as pessoas. Quem pode me ajudar agora? Né? A psicóloga do COC, eu estou preocupado com um efeito colateral que deu aqui, vou lá. A minha técnica de rádio, vou perguntar para ela que eu senti um ardume, se tem a ver com isso. Percebe? Quem pode me ajudar? As pessoas que entendem o que eu tenho e as pessoas que me amam. Tá? E eu, se eu tiver uma boa autoestima.
saber-se querido por alguém, saber-se querido por alguém. Quando, em 2001, eu fiz a minha primeira sessão de quimioterapia, eu tinha saído de um coma. Eu tinha entrado em coma por causa da leucemia que ninguém tinha... E eu vim fazer uma quimioterapia experimental. Eu fui um dos primeiros a usar uma medicação nova para quimioterapia. Quando a enfermeira... Esqueci o nome dela. A Maria José me recebeu, ela me deu um abraço. Ela me deu um abraço, me colocou na cadeira lá, colocou a agulhinha em mim e ficou lá um tempinho. Aí ela pergunta para mim, tem alguém aí com o senhor? Eu falei, meu filho mais velho está aí, quer que ele venha aqui? Quero. Aí meu filho mais velho ficou de mão dada comigo. Tá? Hoje ele tem 38 anos. Na época ele tinha 20... Ficou lá de mão dada comigo, sem vergonha. Sem se preocupar com os outros, sem se preocupar. E toda vez, então eu fui fazendo quimioterapia todo dia, saía daqui e vomitava. Aí, uma pessoa que não está mais no coque, veio e falou assim, o senhor já tentou tomar suco de laranja com couve? Não. Então faz suco de laranja com couve. Aí a minha esposa fez suco de laranja com couve. Eu parei de vomitar. Eu não sei se foi o suco de laranja com couve ou se foi o carinho de ter recebido, porque eu vomitava mesmo de verdade, aí emagreci para burro, não conseguia andar direito. E cada vez que eu vim, nas outras vezes, né, nos outros eventos oncológicos que eu tive, eu era recebida aí pela Marli, com um abraço, com carinho, um beijo no rosto. Então, assim, é muito importante que a gente possa se sentir querido. Tá? A pior coisa que existe é quando tem alguém fazendo químio, acompanhado por outro alguém, que começa a conversar com o acompanhante de outro alguém. E os negros lá, já viram isso? Então, às vezes que eu venho, eu espero não vir mais tantas vezes, ou que eu levei minha esposa a fazer a químio dela, e isso começava a acontecer, eu interferia. Ela chato, né? Mas eu interferia. Quem é ele? Aí meu marido, e aí, como ele tá? Aí eu conversava com ela, fazia ela começar a conversar com ele, e voltava para minha esposa. Ai, Ivan, para de ser chato. Eu falei, mas não aguento ver isso. Imagine você na cama, você acabou de fazer uma cirurgia, vem um monte de gente te visitar, e eles começam a conversar entre si, e você lá na cama, percebe? Eles não vieram por mim, eles vieram se visitar. Então, a pior coisa do mundo, né, é se sentir dessa maneira. Né, uma coisa. Oi? Que nem velório. Já está morto, entende? Eles conversam aqui em cima, que nem a gente faz velório, conversa um com o outro por cima. Saber que o outro se importa e tem medo de perder aquele que está doente, isso é muito importante. E a melhor maneira da gente saber que o outro se importa é quando o outro fica bravo com a gente. Fica bravo com a gente. Tá frio, você tá sem meia. Você não sabe que você tá com câncer, seu louco. Essa é a maior prova de amor que uma esposa pode dar para o marido. Bom, gente. Saber-se querido e cuidado pelo médico, enfermagem, técnicos, enfim, tudo isso contribui para um ganho psicológico fundamental para o enfrentamento, tanto da doença como do preconceito. Então, todos nós estamos aqui porque eu acho que todos nós estamos vivendo a mesma coisa, nós os homens, aí, menos você aí. Mas eu tenho feito, e pedi aqui já para o Dr. Medina, eu tenho feito uma campanhazinha para que as esposas acompanhem os maridos, se tem esposa. Mas muita gente está separada, infelizmente. Se tem esposa, acompanhe os maridos no urologista. Acompanhe o marido na conversa com o urologista e alguns urologistas permitem que ela entre na sala onde ele vai fazer o exame de toque. Percebe? Isso diminui tanto o preconceito. Porque, eu tenho uma mulher, viu? Eu tenho uma mulher. E essa mulher percebe a situação que é ficar de lado com um médico, às vezes delicadinho, tem uns dedinhos pequenos, mas tem uns dedão aí horrorosos que dói, entende? Então, que acompanhe.
que acompanhe o marido no exame urológico. Então, eu vou encerrar dizendo a vocês uma coisa muito importante. Quando a gente se sente desejado, desejado é quando está lá aquela esposa ou aquele marido pegando no pé. Olha aí, come direito, você não está... A gente começa a resgatar a nossa autoestima. Quando a gente se sente cuidado, né? A mulher foi lá, fez o prato do marido, o marido foi lá, fez o prato da mulher, deixa que eu pego esse peso, ela acabou de tirar um quadrante do seio, entende? Deixa que eu vejo, vou levar você ao banheiro. Né? Quando a gente se sente cuidado, a gente começa a ter autocrítica. Autocrítica é a necessidade que nós temos que ter para entender a doença como uma mudança de vida e não como uma proximidade da morte. Não sei se vocês compreendem o que eu estou falando. É nesse momento autocrítica, né? Puta, tem um monte de coisa aqui em casa que eu não preciso. Um monte de coisa que eu não uso. Tem coisa que faz 2 anos que eu não uso e está aqui, esperando o momento de usar. Sabe quando você acha um clipe de dinheiro, um elastiquinho de dinheiro e guarda? Porque pode ser que vai usar, aí passa um ano, você vai lá, o elastiquinho já está derretido, né? E não usou. A gente nunca usa o que a gente guarda. Nunca usa. Tá, gente? Ter autoestima e autocrítica faz a gente começar a ter autonomia. Então, às vezes, dá para sentar no carro e vir fazer a sessão de rádio ou de químio sozinho. Percebe? Quem tem autonomia começa a saber os próprios limites. Eu adoro uma bebidinha, mas vou parar aquele charutinho do mês lá, eu não vou fumar mais, vou mudar minha maneira de comer, minha alimentação. Tá? Não precisa correr maratona, gente. Nem sempre o exercício físico é benéfico para nós, entende? Mas talvez eu vou andar uma volta no quarteirão com a minha mulher de braço dado, com meu filho, com meu netinho, com a minha netinha, ou... E quem sabe os próprios limites, começa a se cuidar. Essa é a mágica da questão emocional para nós. Tá? Essa é a mágica da questão emocional. Quando a gente está bem emocionalmente, a dor diminui, o cansaço diminui, o estresse diminui, a relação com a vida, a gente começa a fazer humor. A gente faz humor da vida, das coisas que não dão certo, a gente usa menos a amígdala cerebral. Então a gente sente menos raiva. Não sei se vocês compreendem isso. Tá? Bom. Perguntas? Está sem pergunta para fazer? Mas te ajudou o que eu falei? Frente àquela pergunta que você fez para o doutor André, te ajudou? Tem. Tem. Eu acredito que tem. Pelo que eu tenho visto, não sei, a minha querida colega aí, acho que tem. Tem a ver. Ah, não tenha dúvida. Nenhuma pergunta? Oi? Clínica Capelato. Aqui a coisa é profissional, acho que não haveria necessidade. É o seguinte, você atende numa clínica? Eu tenho uma clínica onde eu trabalho com a minha esposa, com meu filho mais novo e com a minha nora. Sim, na parte de psicanálise. Na parte de psicanálise. Psicologia, etc. Isso, a gente trabalha com tudo ligado a Freud, né? Tudo ligado a Freud. Graças a Deus. Não, eu só queria saber onde que fica. Fica aqui em Barão Geraldo. Em Barão Geraldo, que ótimo. O Dalben, tem um supermercado Dalben, 3 quadras abaixo do Dalben, à direita. Você faz o balão do Dalben, desce 3 quadras à direita. Perto do Bitola,
E você atende lá na Unimed? Não, só a minha nora que atende, ela é neuropediatra. Nós atendemos particular, mas a gente sempre conversa com os pacientes sobre como que é, como Hoje pode. em dia, a maioria das pessoas tem um convênio, né? Tem um convênio. A gente não tem convênio. Por conveniência, evidente. Isso, por conveniência. Nós não temos convênio. Ok, muito obrigado. Bom, gente, eu espero que eu tenha trazido uma compreensão um pouco melhor sobre essa coisa da natureza humana. A coisa que eu mais gostaria que vocês saíssem daqui hoje pensando é: a raiva é um sinal de vida. A raiva é um sinal de vida. A gente só tem raiva quando a gente tem medo. Por isso, eu repito, as pessoas com quem a gente mais briga no mundo são as pessoas que a gente mais ama. Mais ama. São as pessoas que pegam no nosso pé, né? A mãe do filho, o esposo da esposa. E quando existe silêncio, quando nós temos uma criança silenciosa, essas gerações que o doutor André falou que vão viver 150 anos, não vão. Não vão. Eles estão bebendo cada vez mais cedo, a vida para eles ficou sem sentido, eles não têm frustrações porque o pai e a mãe saem às 7 da manhã, voltam às 10 da noite, e eles ficam à frente do pior inimigo que o século XXI construiu, que é o jogo virtual. Tá? Tem gente que está viciada nisso. Nós temos crianças que estão doentes. Eu tenho uma menina de 14 anos que foi operada de um bexigômetro. Não sei se vocês sabem o que é um bexigômetro, é quando a bexiga vai enchendo, 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 enchendo. Por que essa menina de 14 anos teve um bexigômetro? Porque ela não conseguia largar o computador. Quando vinha a vontade de fazer xixi, ela segurava. Vinha a vontade de fazer xixi. Chega uma hora que o esfíncter vesical, que é da nossa bexiga, não manda mais mensagem para o cérebro. E a bexiga vai enchendo, enchendo. Então, ela teve um desmaio, e aí a mãe pensou que ela estivesse grávida, de tanto tempo que ela não via essa menina nua. E eu não estou falando de gente do Morro do Sapo, estou falando de gente de condomínio fechado. Essa menina foi para um hospital, teve que tirar a bexiga, porque aí ela não tem mais, a bexiga não volta no estado normal, está usando uma bolsinha e esperando um dos primeiros transplantes de bexiga que a gente deve fazer no país. Não sai mais. Então, assim, essas são as gerações que estão aí. A autoestima lá embaixo, 14 anos de idade, você imagina, estamos tentando fazer de tudo para ela não pensar em morte, suicídio. Tá? Então, essas gerações ganharam uma babá terrível, que é a tela, o iPhone. Tal. Então, eu não sei o que vai acontecer com eles. Mas o que nós temos é criança de 11 anos, obesa, com diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 era aquele diabetes que surgia aos 50, 55 anos, é o diabetes do velho. Está surgindo aos 11, aos 10, aos 7. Então, assim, e vocês imaginem que o livro de receita deles vai ficar mais sujo que o meu ficou. E provavelmente essas crianças vão ter mudanças nas mitoses, no desenvolvimento celular, vão ter mudanças mais cedo. E vão ter linfomas, vão ter carcinomas, comem mal, então vão ter carcinomas gástricos. Muitas delas já têm refluxo, o que traz o tumor de laringe, faringe. Então, assim, onde não há afeto, onde não há briga, a doença, certamente, querido, certamente. Se provoca ou se contribui, nós não sabemos ainda, mas certamente. Tenham um bom dia, espero que eu tenha ajudado vocês. E obrigado pela presença. Obrigado.